João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Irmão, deixa eu parar aqui uma coisinha. Deus é maravilhoso demais, irmão. Na viagem, o Senhor me deu a oportunidade de ministrar uma palavra lá em Qumran, o lugar onde João viveu com os essênios, bem. O deserto onde João foi quando criança e por lá viveu 18 anos. Andei lá, irmãos, com os irmãos, onde foram achados os escritos. Cara, foram achados os escritos de Isaías. Sabe quando? A palavra foi achada novamente, sabe quando? Depois de 1948 anos. Só depois que a Israel foi restabelecida como nação, a palavra foi achada. De quando Jerusalém foi destruída e os judeus fugiram, ela só foi encontrada de novo, João, depois que Israel foi restabelecido. Meu irmão, é muito doido. E esses tempos todos nós ministrando sobre João, e lá o Dinho chega para mim e diz: cara, você vai ministrar amanhã lá no... Eu digo, não, Deus não é gente, irmão. Eu olhando ali para aqueles lugares, olhando para aquela montanha, e eu disse: Deus, eu entendo muito mais claro hoje. Muito mais claro hoje porque que João saiu de Jerusalém e veio para cá. Vamos para cá. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Pois ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos vissem e crescem por intermédio dele. Versículo 9. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém, querido? Quando eu vejo essa palavra, irmãos, João testificando a respeito do Cristo, e no versículo 12 dizendo que ele veio para os dele, mas o dele não o recebeu. E aí no versículo seguinte ele diz: olha, será filho os que o receberem. É muito pontual essa palavra no tempo onde a paternidade de Deus está sendo restaurada. O Deus Pai que procura a noiva para o seu Deus Filho. E aí a gente fala paternidade, eu sou filho, eu sou filho. Mas se eu contextualizar com esse tempo, onde o filho veio para os seus, e diante de toda a palavra que havia sido proferida a seu respeito, a despeito de tudo isso, eles não receberam. Irmão, eu preciso, quanto igreja, me posicionar e voltar um pouco atrás e averiguar se eu o tenho recebido realmente. Visitamos vários lugares em Israel. Eu fui no lugar onde dizem que ele foi sepultado. Até tirei uma foto do Júnior saindo de lá de dentro da tumba. Jesus couve. Ele vive. Estava num lugar lá, irmão, católico, e uma freira olhou para o Júnior e disse: Jesus! Aí chamou ele e mostrou um quadro do Júnior. Eu digo: Júnior, parece mais contigo do que com Jesus aqui, porque a gente olha para o judeu, não tem nada a ver com Jesus louro do olho azul que botaram nas telas de cinema. Fui em Belém, o lugar onde ele nasceu. Fui em vários lugares, irmãos. Fui em Tiberíades. Andei num barquinho produzido iguais aos barcos da época, bem estilo Disneylândia, sobre o mar da Galileia. Lembrei do Rodrigo. Se o Lourão tivesse aqui, ele ia dar um surf aqui. Fui no lugar, irmãos, onde Pedro
pescou 173 peixes. Irmão, Jesus me falou algo doido lá. Como que os homens souberam que tinha 173 peixes? Alguém sabe me dizer? Como que está escrito 173 peixes? Como que eles sabiam que tinham 173 peixes no barco? Porque contaram. Lógico, simples. Aí Jesus diz: não, larga isso aí, vem comer um peixinho aqui comigo. Não importa, pastor, você está contando quantos peixinhos tem na sua igreja. O que importa é quantos estão com ele. Para Jesus vale e conta os que estão com ele, não os que estão na cadeira da tua igreja. Por isso não adianta você estar por aí arrotando goma, dizendo: na minha igreja tem tantos membros, vou fazer um templo para tantos membros. Você pode fazer uma estrutura e abrigar lá um monte de gente, mas Jesus só está contando com os que estão com ele. Falava com os irmãos ali fora. Paulo diz: o crescimento que procede de Deus. E eu descobri que eu não estou doido, porque a igreja brasileira vive o crescimento que procede dos homens e de um espírito de engano. Fui em vários lugares, mas sabe onde foi o lugar, irmão? 2 lugares assim que eu queria ter vindo aqui. Um foi o deserto de Qumran, onde João aprendeu com os essênios. E o outro foi no único lugar na Bíblia que diz que recebeu Jesus. Porque eu fui a Belém, onde ele nasceu, e apesar de ali ter sido liberado uma palavra profética, não receberam ele. Não havia lugar para ele. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que Maria estava por causa do censo em Belém, grávida, não acharam lugar para ele, não acharam hospedagem para ele, e botaram eles para uma estrebaria. A gente pensa Belém como uma cidade, cheia de casinha, na pior das hipóteses, uma favelinha cheia de casinha no meio do sertão. Não, irmão, não tem casinha. Belém era um lugar onde o povo habitava nas rochas, cavernas nas rochas, porque era o único lugar no meio daquele deserto quente que a temperatura era mais ou menos que estável. De dia não era tão quente, de noite não era tão frio. E lá dentro das mais profundas tocas, os homens guardavam seus animais. Por quê? Para não ter o cheiro de lá para cá. O vento dá aqui. Ele não foi aceito com os homens. E Maria teve ele lá no fundo. E Lucas, abra a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Maria foi ter o menino lá atrás, junto com os animais. E lá atrás o menino nasceu. E no versículo 7 a Bíblia diz: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre a manjedoura, pois não havia lugar para eles se hospedarem. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis o recém-nascido envolto em um pano e deitado numa manjedoura. A Bíblia diz que em Belém, quando Cristo nasceu, o anjo foi até alguns pastores e liberou para eles: olha, hoje na cidade de Davi nasceu o Messias, e isso vos será por sinal: vocês vos acharão deitado numa manjedoura envolto com pano. Lá em Belém, uma guia nos explicou, uma árabe convertida ao Cristo. Por que disso? Por que Deus liberou esse sinal profético para os pastores? Porque os pastores tinham um costume: todas as vezes que nascia um cordeirinho sem defeito, sem mancha e sem mácula, aquele cordeirinho tinha que ser separado dos demais, e ele era envolvido em panos
e preparado para o sacrifício. Aquela mensagem era, em outras palavras, dizendo: pastores, nasceu o sacrifício perfeito. A partir daqui, fecha-se a porta do templo, do sacrifício de bois, sacrifício de animais. A partir daqui, começa a nova configuração do meu reino. O sacrifício perfeito vem ao mundo. Por isso que Miqueias, Jesus diz, o Pai diz: ah, se eu achasse alguém que fechasse a porta do meu templo, para que eu não visse mais esses sacrifícios inúteis. E aí vem João e sai de Jerusalém e vai para o deserto. A tenda de Davi é restaurada. Não tem mais sacrifício de boi. Mas em Belém ninguém recebeu ele. Não foi aceito em Belém. Em Jerusalém, quando ele chorou, capítulo 13 de Lucas, a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém, porque em Jerusalém ele não foi recebido. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha reúne os seus pintainhos, mas vocês não me aceitaram. Irmão, quando João diz que ele veio, mas os homens não o receberam, nós precisamos examinar se nós, como igreja gentílica, temos recebido. Porque ele não foi recebido em Belém, não foi recebido em Jerusalém, não foi recebido em Samaria. Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que ele, indo com intrépida resolução para Jerusalém, passa pela cidade de Samaria, mas na cidade de Samaria os homens não recebem. Versículo 51 de Lucas 9. E ocorreu que, ao se cumprir os dias em que seria assunto ao céu, Jesus manifestou em seu semblante uma firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Por isso enviou mensageiros à sua frente, e indo estes chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Não prepararam um lugar para que o mestre fosse recebido em Samaria. Não o quiseram em Jerusalém, tampouco receberam o seu nascimento em Belém. A Bíblia diz que em Marcos capítulo 6, os da sua própria casa não o aceitavam. E ele vem e libera a célebre palavra: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria. Seus familiares não o receberam. O povo para o qual ele veio não o aceitou. A Jerusalém, por quem ele chora, não o reconheceu. A Samaria, a quem ele queria introduzir, não preparou para ele uma pousada. Por isso eu fui nesses lugares, irmãos. Havia uma crise no meu espírito, porque Roma introduziu em Jerusalém uma verdadeira peregrinação idólatra nos lugares pelos quais Jesus e os seus apóstolos passaram. Eu dizia: eu não vim em Israel para ver o que aconteceu aqui. Eu vim a Israel para entender, a partir do que aconteceu, aquilo que ainda vai acontecer. Porque eu olho para a vida de Paulo e não vejo Paulo voltando nos lugares onde Jesus passou. Paulo foi para frente. Mas ele recebeu no seu espírito o que ali aconteceu, e aquilo foi um fundamento para ele ir além. Então eu estou vivendo e me preparando para os próximos dias. Mas eu preciso entender que o fim das coisas foi escrito desde o começo. Mas quando nós, irmãos, chegamos a um lugar, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10. Quando eu cheguei nessa cidade, sabe, irmãos, quando o Espírito vem assim no teu espírito e testifica com você. Lucas capítulo 10, versículo 38, a Bíblia vai falar de uma cidade chamada Betânia, o único lugar na palavra onde Jesus foi recebido.
O único local, a única casa onde prepararam para ele pousada, Berg. A única família que o recebeu por inteiro. Irmãos, a cidade de Betânia, a casa de Maria, irmã de Marta, foi o único lugar onde na última semana que antecedia o seu sacrifício, todos os dias, Yeshua ia a Jerusalém, mas voltava para dormir em Betânia. Irmão, quando eu cheguei ali, há um lugar onde dizem que Marta morou, o lugar onde dizem que Lázaro foi sepultado. De cara, eu preciso aprender com essa família a receber Jesus. Eu preciso aprender com essa família a receber o meu mestre. Porque eu sou a igreja que ele sonha. Eu sou a noiva que ele projetou todos os seus desejos, todas as suas palavras, todas as suas profecias. Eu sou a casa a quem ele aponta nas escrituras que sobre mim está construindo para habitar. Então eu preciso ser um lugar onde ele seja aceito, onde ele seja recebido. E se ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu, se ele veio para a sua cidade e a sua cidade não quis, se ele foi a um lugar onde ele quis introduzir, eles rejeitaram, se a sua própria família o recusou, se em todos os lugares da Bíblia, por onde ele passou, o único que faz menção de que o recebeu, de que o preparou, de que o arranjou, foi esse lugar. Eu preciso entender essa igreja chamada Betânia, João Paulo, porque essa é a igreja que meu pai sonha. Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, lhe inquiriu: Senhor, tu não se importa de que minha irmã esteja deitada aos teus pés enquanto eu estou fazendo todo esse serviço? Peça que ela venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Cara, você consegue imaginar comigo, Rafa, o que havia nessa casa que trazia a Jesus o desejo de todas as noites, na semana que antecedeu o seu sacrifício, ser ali o lugar de sua dormida, o lugar do seu alimento, o lugar do seu descanso? Tantos lugares tem lá, irmãos, mas era ali que Jesus todas as noites se retirava para ali pousar. Adoramos, choramos, cantamos, choramos, nos reunimos e dizemos: vem Jesus sobre esse lugar. Mas precisamos, irmãos, pensar um pouco essa manhã. Você, pastor, que está aqui, se o ambiente onde você está, se a casa onde você habita é um lugar que atrai a Ele de verdade, é um lugar onde Ele deseja estar. Nos esforçamos tanto, às vezes, para sentir um lampejinho da sua visitação, mas não nos importamos em construir um lugar para a sua habitação. Sabe o que eu entendo, pastor? O lugar onde Ele visita é apenas um lugar onde Ele derrama misericórdia, porque o desejo dele não é visitar lugar nenhum, o desejo dele é permanecer e habitar. Por isso, se você é alguém que apenas Ele visita, eu quero dizer, reveja a sua vida. O Filho não morreu para Deus te visitar, o Filho morreu para Deus em você fazer a sua habitação permanente e eterna.
Talvez o problema está no lugar onde você preparou para ele ser recebido. Talvez, na verdade, ele apenas sente que é somente usado por você. Talvez você está nesse contexto, Betânia, na cidade de Betânia, mas você é só um Simão, que apesar de morar nesse ambiente espiritual, a tua casa é um lugar onde você prepara momentos para ele ir visitar, para você ser reconhecido. Porque essa é a casa de Simão. Simão era alguém que morava na cidade de Betânia. E Simão era alguém que fazia festas e convidava Jesus. Jesus não quer ser um hóspede seu. Talvez você seja como Simão, vive num ambiente espiritual chamado Betânia. Mas porque você faz festas para usar de Jesus no meio para se promover, você é constrangido quando a Maria entra. Você é confrontado com os pensamentos do teu coração a respeito de Jesus quando ele por Maria é adorado. Amém, irmão. Pastores, nós precisamos entrar na casa de Maria essa manhã e aprender com Maria, com Marta e com Lázaro como construir esse ambiente onde ele deseja estar. Ei, Mardônio, quantas vezes eu ouvi essa palavra ser ministrada e pastores meteu o pau na Marta. Mas deixa eu dizer um negócio para você aqui essa manhã, meu irmão. Capítulo 10 de Lucas, no versículo 38, começa nos dizendo que a Marta, quem a gente muitas vezes meteu o pau, foi ela que recebeu Jesus em sua casa. De todos os lugares que não recebiam, foi Martinha que recebeu ele. Foi ela que preparou a sua casa. Foi ela que preparou o ambiente onde ele se sentiu amado e desejado. É isso que nós queremos construir aqui, irmão. Um ambiente como Betânia, pastor, onde você, nos dias das suas maiores guerras e conflitos, seja um lugar onde você possa ter segurança, confiança e desejo de vir e sentar conosco na mesa e ser bem tratado, ser amado, compreendido, um lugar onde você possa ser você. Mas não se ofenda quando você chegar aqui e ver Marta, Maria, Lázaro, porque nesse ambiente espiritual tem irmãos que caminham cada um naquilo que recebeu do Senhor. Porque essa é a igreja de Jesus. Cada um anda numa medida de fé que do Senhor recebeu. Quando Jesus estava ali naquele lugar, depois de ter sido rejeitado em todos os lugares, e naqueles dias, os 6 dias que antecedeu sua morte, ser o lugar onde ele todas as noites desejava ir e descansar. Eu me deparo, irmãos, com alguns princípios. E o primeiro princípio, onde ele vai se sentir atraído, é um lugar que darão a ele, um lugar que lhe é devido. Quando Jesus vai à casa de Marta, a Bíblia diz que ele não foi para o quarto, ele em primeiro lugar não foi para a varanda, ele foi para a sala. E naquele lugar era ele que liberava fundamentos e ensinos. Era dele que surgia a palavra. Eu aprendo, em primeiro lugar, isso, irmãos. Eu preciso entender e aprender que todo lugar onde ele reconhece que os homens estão dando a ele um lugar de honra, de autoridade, é um lugar que ele vai desejar estar, Adriano. Sabe por que muitas vezes você é só visitado pelo Senhor? Porque
Porque ainda você não aprendeu a colocar a sua vida sob o governo dele, a colocar a sua vida como lugar que honra a ele. E eu não estou falando, irmãos, de quando você peca, não. Porque mesmo quando você peca, o Senhor está te mostrando quem governa a sua vida. Porque você pode pecar e fugir dele, ou pecar e correr para ele. A diferença de Saul e Davi foi exatamente essa. Eu olho para Davi e vejo o cara quebrar os 10 mandamentos. E Deus chama ele de homem segundo o seu coração. Por quê, irmão? Porque Davi, quando entra na fortaleza dos jebuseus, ele olha para o seu redor e diz: cara, não adianta eu estar aqui e não ter uma casa para o meu Deus. E Davi vai buscar a arca e não leva ela para Gibeon, traz ela para Sião. E coloca uma tenda e põe ela ali à vista de todo mundo. Não tinha mais um lugar chamado Santo dos Santos, onde apenas uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava. Não havia mais todos os dias sacrifício de boi, não. A tenda estava ali à vista de qualquer um. E Davi se deitava à tarde do lado da arca, pegava a sua harpa e salmodiava: aquele que habita a sombra do Onipotente. Por que você acha que Davi escreveu aquele salmo? Aquele que habita debaixo das asas do Onipotente. Davi estava debaixo da sombra das asas do querubim, meu irmão. Sem medo, sem culpa, mas com muito temor e desejo. Acontece que quando muitas vezes você peca, o desejo de preservar a tua imagem é muito maior do que revelar a imagem do Filho de Deus. E aí você foge. O ambiente que você constrói é só de uma visitação, não de uma habitação. E aí ele te visita e vai embora, e por causa da tua imagem tu põe um véu no rosto para ninguém notar que ele já foi. Porque melhor para você é aparentar ser alguém a quem Deus habita, do que ser alguém em quem Ele verdadeiramente mora. Não, irmão, Deus não chamou você para ser uma hospedaria. Deus chamou você para ser uma casa. A casa da sua habitação, velho. Por isso, Ítalo, nós precisamos nos desfazer das coisas que construímos para aparentar que somos a sua cidade. Irmão, se você vê em Apocalipse capítulo 18, a Babilônia é feita do mesmo material que a noiva, a cidade do Senhor, em Apocalipse capítulo 20. Depois você dá uma olhada em sua casa. Apocalipse 18 vai descrever com qual material a Babilônia foi construída. Apocalipse 20 vai descrever com qual material a cidade de Deus é construída. É o mesmo material. Qual é a diferença? Que na Babilônia o material está por fora, e na cidade de Deus o material está por dentro. Às vezes você só é uma cidade aparente, mas não tem essência. E você pode escolher hoje continuar sendo apenas Babilônia, uma cidade que flui e se move por aparência, ou ser a cidade de Deus. Por fora, nada de aparente, nada que agrade, nada que chame a atenção. Por dentro, ouro provado pelo fogo. Tem um ditado que diz: por fora, bela morada, por dentro, pão bolorento. O que você quer ser, irmão? Que ambiente você quer construir para o Senhor?
Segunda coisa que eu entendo, olhando a casa dessa família, onde o Senhor desejava estar, é que você pode cair num outro grande erro. Ser alguém, construir uma casa onde Ele é honrado, e começar dentro desse fundamento, honrando o Senhor, dando a Ele o lugar devido. Mas depois que Ele veio, você se sentir melhor do que as outras casas de Betânia, e ser um ambiente de secularização, de sectarismo e individualismo. Quantos homens eu vi assim, começaram bem, João Paulo, honrando o Senhor, se esforçando para se apoderar da palavra do Senhor e se tornar um modelo correto. Mas logo que o Senhor veio habitar, se tornaram elitistas, sectaristas. Só eu tenho uma palavra, só eu tenho uma revelação, só eu sou correto, só eu sou a igreja verdadeira. E passaram a trabalhar contra o princípio do Espírito do Senhor, o Espírito de adoção, que inclui. E o que aconteceu? Ele se foi. Porque o Pai, irmãos, não vai habitar em lugares que não incluam ninguém. Porque Ele é um Deus que adota filhos, que recebe os Melquisedeque, que acolhe e faz de 400 e tantos homens desprezados, frustrados, endividados, desiludidos, um grande exército. O grande problema é que muitas vezes eu me deparo com irmãos que vieram destes lugares, onde foram desprezados por aquilo que eles ainda estão, aquilo que eles ainda são, e sofreram e foram violentados, e eles carregam essas palavras até hoje, e não conseguem se abrir para a cura, preferem ficar com véus no rosto, forjando aquilo que não são, e nunca se tornarão aquilo que o Pai deseja. Porque para se tornar aquilo que o Pai deseja que você seja, em primeiro lugar preciso você se abrir como você está. Porque o médico só vem para o doente. Adoro um pouco. Tens meu coração, meu tudo é para ti. Adore um pouco, você que está aqui essa manhã. Tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti, meu tudo é para ti. Tens meu amor, meu tudo é para ti. Meu tudo é para ti, tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti, meu tudo é para ti. Receber a Cristo. Receber a Cristo, Berg, é receber tudo o que Ele é. É dar a Ele esse lugar de honra, mas recebê-lo em tudo que Ele é, pastor. E esse é um outro grande problema. Alguns irmãos construíram casas que recebem o ensino dele, mas rejeitam a sua cura. Recebem o ensino dele, mas rejeitam os dons do seu Espírito. Alguns lugares que ergueram, que foram erguidos, que amam receber as suas bênçãos, mas refutam a comunhão dos seus sofrimentos. E ou se recebe ele por inteiro, ou não terá nada dele, porque ele não se dá por metade. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho por inteiro.
Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que eles pegariam uma ovelha sem mancha, sem mácula, sem nada, e iriam a sacrificar e iriam comer todo o cordeiro. Se você quer comer só partes dele, eu quero te dizer que o que você está colocando em sua mesa não é o cordeiro, porque ele não se dá por metade, pastor. Ou você come ele por inteiro, ou não terá da vida dele por inteiro. Precisamos comer dele por inteiro, receber tudo que ele é e representa, porque esse é o seu ministério, pastor. Ele vai ser desejado e atraído a um lugar que recebe a sua palavra, o seu ensino, mas que também recebe os dons do seu Espírito, dons de cura, dons de socorro, dons de revelação, dons de língua. Um lugar que reconheça que Ele é um Deus abençoador, mas que é um Deus que exige que ofereçamos a Ele um sacrifício aceitável, e para isso precisamos aprender a sofrer. É só se prega a bênção do Senhor, não se fala mais de sofrimento. Deus me deu uma mensagem em Israel: no pain, no gain. Eu vi uma blusa com essas frases em inglês: no pain, no gain. E eu perguntei a uma irmã que estava lá, e ela disse: pastor, isso quer dizer sem dor, sem vitória? Eu digo: é verdade. Para receber a vitória que estava proposta, Cristo se sujeitou ao sofrimento imputado. Mas a igreja quer a vitória, mas não quer o sofrimento. E sabe qual é o ouro que ela está recebendo? O ouro do tolo. Terceiro ponto que eu aprendo nessa casa de Maria é que eu preciso receber Jesus e quem com Ele anda. Lucas capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Ele se assentou ali com seus discípulos. Marta não recebeu só Jesus, recebeu Jesus e aqueles com quem Ele andava. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Andava Tomé, andava Pedro, andava Mateus, andava Tiago, andava uma galera, cada qual mais diferente que o outro. Mas a gente só quer receber os nossos, irmão, os igual a nós. Não, eu recebo Jesus aqui, mas só recebo se Jesus vier com os empresários. Só recebo Jesus aqui se ele vier com os irmãos cabeça, maduro, gente madura. Não, irmão, Deus vai te dar muita gente trabalhosa, muita gente infantil, imatura. E você consegue imaginar fazendo um guisadinho para eles? Imagina você, irmão, fazendo café, salada, bolo, tapioca com queijo, pão, queijo e presunto. É, pastor Mardoni, esse é o lugar, Betânia. Essa é a igreja em quem o Senhor habita. Essa é a igreja com quem Ele sonha e por qual Ele morreu, Carlos. Vai chegar o Tomé aqui, vai chegar o Pedro, puxar da espada, largar na minha orelha, na orelha do filho meu. Vai. Nós estamos preparando o ambiente por causa dele, que transforma pela sua palavra. O Pedro que hoje levantou espada, mas amanhã morre de cabeça para baixo. Recebemos ele que anda com o Tomé, que vai lá para a Índia para ser partido e decapitado. Recebemos a Jesus, que hoje escolheu um cara chamado Saulo, que está matando meus irmãos, e que eu nem entendo porque que agora eu sou mandado a ir lá onde ele está, para orar por ele. E aí, pastor? Eu profetizo Jesus entrando para habitar no lugar onde você está e levando um monte de gente assim. Pega aí, meu irmão, levanta a tua mão e recebe essa palavra.
Se recebe isso, irmão. Um monte de casal, Carla, que vai dar trabalho, o cara vai bater na mulher. Vai dar trabalho, não vai saber nada de aliança. Vai fazer tu sair do teu trabalho e ir lá no apartamento onde ele mora e chegar lá, ele vai mandar o porteiro não te receber. Mas aí depois ele vai te ligar, cara, eu usei droga ontem, bicho, me ajuda, vem aqui, eu preciso conversar. Aí tu vai sair do teu trabalho, vai lá no apartamento dele, passando a tarde andando com ele e dizendo, que é isso, abençoado, tu é homem de Deus. E aí depois de 8 anos, esse cara vai estar ministrando a palavra e tu vai estar lá sentado ouvindo ele. Você é alguém em quem Jesus deseja habitar, irmão. Você é alguém, um lugar onde Jesus deseja habitar, Berg. Que às vezes quando for na hora de mandar o menininho que está dando trabalho embora, ele vai te mostrar o portão, que te mostra uma realidade espiritual de alguém que saiu da sujeira e está sendo purificado e santificado. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: aos que ele predestinou, também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Por favor, deixa eu te escandalizar. A Bíblia diz que aos que chamou, justificou. Justificação fala de salvação. Eu fui justificado pela fé. Fé em quem? No meu Salvador. E porque criei nele, fui salvo. Mas eu descubro que eu fui salvo não para ser chamado, mas fui salvo porque já fui chamado. Eu te elegi antes da fundação do mundo, te chamei, te dei por profeta das nações, ainda quando não estava no ventre de tua mãe. Sabe por que Jesus me salvou? Porque eu tinha um chamado, irmão. Ele não me salvou para depois me dar um chamado. Ele me salvou para me inserir no chamado que já havia desde a eternidade. Entendeu, Rafa? E agora que você foi salvo, cumpra o chamado. Entendeu, Adriano? E o nosso papel é ativar você no chamado que desde a eternidade já foi liberado para a sua vida. Ativar você nesse chamado, irmão. Irmão, olha para mim, querido. Eu tenho um sonho. Daqui a 5 anos não ver nenhum de vocês aqui. Talvez porque não esteja mais aqui, ou melhor ainda, vocês não estejam mais aqui. Esse é meu sonho. Vê-los ativados nos seus destinos proféticos. Mas para isso, irmão, você precisa entender que quem te justifica é Deus. Não tenha medo de se expor e confessar diante do corpo, para os irmãos, seu coração. Agora deixa eu te dizer um princípio. Só confesse para quem tem teu coração. Não venha confessar nada para mim se eu não tiver teu coração. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que haja cura. Eu confesso minhas fraquezas para quem tem meu coração, e para mim também confessa as suas. E oramos uns pelos outros. Há uma teoria de dominação, intimidação e manipulação que lambe as feridas do meu povo sem nunca curá-los. Construída sobre um fundamento correto, mas edificada sobre uma motivação egoísta. E aí fica mantendo os filhinhos num princípio grego e romano. Você vê lá em Roma a estátua da loba amamentando crianças que nunca cresceram. Remo e Rômulo. Você entra em Roma e em todo lugar, depois você põe na internet a estátua de uma loba amamentando 2 meninos. E o menino nunca cresce, então, até hoje. Mesmo o principado que mostra a mãe com o menininho no braço. O menino de Deus que nunca cresce. Não, irmão, você é chamado para crescer. Larga de ser menino. Quando eu era homem, menino fazia coisa de menino. Mas agora eu sou homem, larguei as coisas de menino. Por isso, irmão, não quero ser lobo aqui, mantendo o irmãozinho na minha tetinha, sem você nunca crescer. Não, irmão, eu sou leão. E quando crescer, se não tomar jeito de homem, eu te devoro. Bota tu pra fora. Eu sou a leoa. Já viu a leoa?
Quando os meninos estão crescendo, ela leva logo ele para caça. Bota logo ela para ele para caçar uns animais. Ele leva pau dos animais na selva até aprender a caçar. Tu me der trabalho aqui, eu vou te pegar, vou te levar para um lugar ali para tu tomar um pau, até tu crescer e aprender a matar demônio. Aprender a matar a tua própria carne. Amém? Esse é meu sonho, irmão. Ver irmãos aqui amadurecendo no Senhor, cumprindo seus destinos proféticos. Porque o meu propósito é receber Jesus e todo aquele que anda com Ele, mal amanhado, mal acabado. A prestar atenção que com Jesus, irmão, só anda mesmo. Olha um pouco para você. O que é que tu tinha para Jesus te querer, irmão? Meu Deus, irmão. E tem uns que eu digo assim, não, Jesus só pode ser doido. Como é que pode, pai? Tem uns, né, que a gente olha assim, ó, pode dizer, não pode não, irmão. Pois não é que é esse aí que Jesus quer. Irmão, Jesus tem um negócio com desprezado. Que é um negócio, é uma coisa, viu? Pois se você foi desprezado em algum lugar, irmão, por favor, venha para cá. Eu gosto, pai, pastor, me desprezado em todo lugar. Eu já fico olhando, oh, meu Deus, será que é ele? Se foi desprezado mesmo, esse cara, essa mulher tem pegada com o Senhor. Mas você precisa entender, irmãos, e abandonar esse trauma lá fora. O desprezo dos homens não determina teu destino no Senhor. Não determina. Você pode não ter encontrado pouso em muito lugar. Mas nós estamos querendo construir Betânia aqui, a casa de Maria, que recebe Jesus e seus convidados. Lucas capítulo 10, para terminar. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, versículo 39, ouvindo o que ele ensinava. Agora eu quero entrar aqui dentro da casa. Falamos da casa, do ambiente preparado onde ele era bem-vindo, onde ele era amado, apesar da diferença dos irmãos. Mas agora eu quero falar de dentro da casa, sobre uma pessoa que no meio dos seus irmãos assumiu um lugar de proeminência e sabedoria no Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus entrou com seus discípulos, Maria ficou assentada com eles. E logo em seguida a gente vê Martinha. Jesus, tá cega? Tomou o que aí no caminho? Tá vendo essa mulher que o senhor não? Manda essa mulher vir me ajudar aqui, pô. Eu tô um monte de coisa para fazer, para receber. Irmão, imagina aí. Tu tá aqui em casa e de repente chega pro teu pastor e 12 irmãos, os 12. Olha, faz janta aí para nós, irmão. Meu irmão me prometeu um feijão até hoje. Mas imagina você, está lá Marta, irmão. Aí a gente olha para Marta sem entender os costumes, sem entender os posicionamentos da época. Aí fala mal de Marta. Mas deixa eu falar um negócio para você. É diferente da nossa cultura, irmão. É diferente do nosso tempo. Para aquele povo, sala não era um lugar da mulher e nem da criança estar. Eu lembro quando eu era criança, meu pai chegava os amigos do meu pai lá em casa. Aí eu ia para a sala para ouvir a conversa deles. Aí meu pai dizia assim, vai para lá, onde tem homem, rapaz, menino e cachorro não se mete. E eu saía. Quem é desse tempo aqui? Eu sou desse tempo, irmão. E quando o pai da gente estava com os convidados dele em casa, a gente não podia ficar perto. Tinha que sair fora. E o pior, ficar com os cachorros. Né? Aí eu ia lá para fora, pegava o Pingo, que era um cachorrinho que eu tinha. Eu disse, Pingo, só você que me ama, Pingo. Só você, Pingo. Aquele povo era assim. Sala não era um ambiente da mulher. Assim também como cozinha não era um ambiente do homem. Eu estou querendo restaurar esse princípio aqui, irmão. Já vi irmão olhando para o marido. Nossa. Né, irmão? Estou brincando, irmão. Algumas coisas a gente entende que não é assim. Então o irmão pode ficar lavando a louça ainda. Eu não lavo louça, mas eu cozinho. Mas quando precisa eu lavo louça para ajudar a minha esposa.
Amém? Tá bom, irmão? Olha o sorriso da irmã ali chegando. Tranquilo. Então naquele tempo a mulher ficava na cozinha, era um ambiente exclusivo da mulher. E a sala era um ambiente exclusivo dos homens. O que Marta olhou foi: ô Marta, eu preparei a casa para receber Jesus e tu está aí. Marta, sai daí. Jesus, tu não está vendo ela aí não? Sai daí. E Maria, irmão, era especialista em quebrar com os paradigmas dos homens. Ela entrava na festa e quebrava lá abaixo dos pés de Jesus. Ela ficou sentada no ambiente apontando um cenário espiritual da igreja, onde a unção não é derramada no sexo, mas no espírito. Mas não, eu sou pastor. Mulher não pode ser consagrada pastora. Irmão, nesse ambiente espiritual, a unção, o encargo não é mais no teu sexo, mas é no espírito. É um ambiente espiritual, não há macho, não há fêmea. Pelo amor de Deus. Está lá Maria apontando um sinalizador espiritual, e está lá a Marta. Aí Jesus diz: Marta, Marta, deixa eu expor seu coração, Marta. Estava tudo certo aqui. Você caminhando no teu chamado, debaixo da fé que você recebeu. Maria, mas aí Marta, agora eu tenho que expor teu coração. O pastor João Paulo um dia comentou isso comigo, de perto, logo eu peguei e compartilhei com os irmãos num aniversário. Ele disse: meu irmão, eu ia pregar hoje, mas o irmão acabou de pregar a minha mensagem. Se você falar, meu irmão, palavra, revelação para mim, eu prego mesmo. Jesus vai lá expor o coração de Marta, porque Betânia, um lugar onde ele é bem-vindo, aceito, amado e recebido, é um lugar onde ele vai nos expor uns para os outros. Ele vai expor o verdadeiro para ser um modelo a ser alcançado, e vai expor os teus erros e enganos para te levar para o modelo a ser alcançado. Porque ele não expôs só o erro de Marta, mas ele expôs também o modelo correto, que é Maria. E fez isso porque tinha intimidade com Marta. E ele diz: Marta, Marta. Não foi como muitas vezes eu vi. Não, Jesus tinha o coração de Marta. Por isso ele fala 2 vezes, como quem tem intimidade: Marta, Marta. Eu sei, Marta, que você está servindo aí. Eu sei, Marta, que você está evangelizando, fazendo atos de justiça, subindo a favela. Eu sei, Marta, que você está dando panfletinho lá fora, está construindo prédios para receber meus filhos numa estrutura onde a igreja vai se encontrar. Eu sei, Marta. Eu sei que você está querendo me servir. Mas Marta, você tem que me servir não a partir do seu ponto de vista, mas a partir das minhas palavras. A adoração está acima de evangelismo. O primeiro mandamento ainda é amar o Senhor teu Deus, depois amar o próximo. O grande problema é que a gente está indo para as ruas sem adorá-lo. E o que ele está nos dizendo é: irmãos que se movem no serviço, eu não quero anular seu ministério, mas vocês precisam servir a partir da adoração, não a partir do seu próprio entendimento. Corremos o risco, irmão, de fazer muitas coisas para o Senhor e nenhuma delas ser a vontade do Senhor. Por isso que eu digo, é tempo de voltarmos, sentar um pouco aos pés de Jesus e dizer: Jesus, qual é a tua vontade? Às vezes, irmãos, eu assisti um filme esse tempo aí, de novo eu quero dizer aos irmãos, assisti um filme chamado Sniper Americano, um filme que conta a história verídica de um soldado americano na guerra do Afeganistão. Alguns irmãos leram: não vi nada. Não, irmão, foi para mim, eu que vi. Você talvez não vai ver nada mesmo, mas eu vi a história de um atirador de elite que ficava em cima de um prédio, e ele ia abrindo caminho para as tropas andarem pelas ruas, e ele matava outros atiradores que estavam no Afeganistão escondidos em prédios, homens que vinham de repente com bombas. E Deus me falou muito forte naquele dia: às vezes, irmãos, o nosso serviço não é de grande expressão aqui fora,
Talvez ninguém vai estar vendo o que você vai estar fazendo, mas Ele é tão pontual para esse tempo, que Ele vai abrir caminho para outros irmãos andarem pelas ruas. E os irmãos que estão andando pelas ruas precisam entender que o que tem guardado e permitido eles irem mais à frente, irem mais a fundo, cumprir propósito, é o trabalho de irmãos que estão escondidos, sem ninguém ver, sem ter nome, sem ter identidade, mas que são pontuais, porque estão derrotando e destruindo principados superiores. Precisamos aprender, irmãos. Por isso que o mandamento do Senhor, que está sendo restaurado nos últimos dias, é amar o Senhor teu Deus. Precisamos restaurar a adoração. Precisamos voltar a um lugar de intimidade. Precisamos voltar a um lugar onde Ele vá nos penetrar com o seu Espírito e injetar em nós a sua palavra, para que possamos gerar filhos à sua imagem. Fique de pé em nome de Jesus. Em Ezequiel, nós estávamos aqui, era fevereiro mais ou menos, o Senhor me deu uma palavra. Quando a Bíblia diz que Ezequiel olha e vê o Senhor saindo do santo lugar, saindo do átrio e indo para fora da cidade. E o Senhor falou muito profundo no meu espírito. Eu saí da cidade e os homens não perceberam a minha partida. E eles continuam sacrificando seu boi, sacrificando seus bezerros, e a minha voz está vindo lá do deserto. Esse ano em Israel, Deus me deu essa palavra. Deus me disse: eu desejo voltar, mas eu quero saber se alguém em Fortaleza está disposto a construir essa casa de Maria, esse lugar chamado Betânia, onde eu me sinta totalmente honrado, respeitado, onde vão me receber por inteiro e os meus convidados serão bem tratados e bem recebidos. Eu assumi um compromisso com o Senhor, Berg. Eu digo: Deus, eu quero chamar os meus irmãos e convidá-los a construir esse ambiente na cidade de Fortaleza para o Senhor. Eu quero saber, irmãos, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus pegue você por dentro com essa palavra hoje. Você, pastor, que está aqui. Eu vi lá em Israel um determinado irmão aqui do Brasil dizer que Deus deu a ele uma revelação. Vi isso na internet. Esse moço dizer que Deus deu a ele uma revelação que não deu a mais ninguém. Eu digo: meu Deus. Betânia é um lugar onde Jesus senta com os seus discípulos e a palavra é compartilhada. Você carrega algo que a minha cidade precisa. Você carrega algo, Arimar, que eu preciso, que a minha cidade precisa. Você, William, você, João Paulo, você, Adriano, você, Berg, você, Mardônio, você, Álvaro, você, Renato, você, Átila. Nós carregamos algo que essa cidade precisa, porque a mente do Cristo é compartilhada. Avivamento não vem sobre uma pessoa, vem sobre um corpo. É sobre um corpo, e nós somos o corpo do Senhor que se encontra na cidade de Fortaleza. Em nome de Jesus. E o meu desejo, o meu compromisso com o Senhor é que nessa cidade se erga essa casa de Maria. Essa casa de Maria onde Ele tem total honra e governo. Essa casa de Maria onde Ele é aceito por inteiro e os seus convidados são bem recebidos. Essa casa de Maria onde a adoração foi restaurada para o devido lugar e aonde as nossas motivações e temperamentos são expostos diante do corpo. Onde ninguém tem medo de se mostrar o que é para se tornar o que precisa ser. Amém, querido? Eu quero convidar, eu sei que tem homens e mulheres aqui nessa situação. Eu quero convidar você a vir para frente, aqui. A você que é alguém que tem sido apenas visitado pelo Senhor, mas que há tempo deixou de ser a sua morada. Você que tem se deitado com muitas coisas
porque não tem recebido o Senhor como suficiente em sua vida. Diz que quer voltar ao primeiro amor. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar.